E ainda sobre esse assunto e os desafios escolares para 2021, recebemos mais um convidado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É o Renato Casagrande, especialista em gestão educacional e presidente do Instituto Casagrande. Renato, muito obrigada pela participação. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês aí. Bom dia. Bom dia. Bom, Renato, eu tenho aqui a seguinte notícia, que em São Paulo, 500 mil alunos não fizeram nenhuma atividade letiva durante a pandemia. Esse é um número bastante expressivo, né? E a que se justifica esse número e quais são as consequências que isso traz para a educação do Estado, na formação desses jovens? Bem, Lívia, nós prevíamos que isso poderia acontecer, que são vários fatores que estão postos na mesa aí. Primeiro, alguns alunos realmente não têm uma boa conexão, não têm uma internet com qualidade, então isso é um fator que desestimula. Então, você imagina você assistindo uma aula, cai a conexão, aquela aula às vezes está comprometida, então esse é um primeiro fator. Então, tem alunos que além de não terem a conexão, têm uma conexão ruim. Um segundo fator que eu acho que tem que ser destacado é o ambiente. A escola tem um ambiente mais propício, um ambiente para aprendizagem, e em casa nem sempre, às vezes tem um cômodo, é cachorro, é criança, é uma pessoa mais de idade, então isso desestimula, porque você imagine já é difícil para o aluno do ensino médio, hoje se concentrar com tantos apelos que o jovem tem hoje, ele se concentrar já num ambiente escolar. O nosso currículo ainda é um currículo que está muito distante da realidade do aluno, então nós já temos no ensino médio um índice de evasão altíssimo em períodos normais. Agora, no período da pandemia, em que o aluno teve que ficar em casa, eu acho que muitos encontraram um ambiente que não é estimulador, e isso acho que ajudou a provocar essa evasão, essa desistência, ou digamos, essa não participação dos alunos. Um terceiro fator importante é o próprio trabalho dos professores. Por mais que os professores tenham feito um esforço, o trabalho é um trabalho hercúleo, porque não é fácil você trabalhar com tecnologia não apropriada, com falta de preparo, porque os professores não foram preparados para lidar com esse tipo de ensino remoto. Os professores estão fazendo um grande esforço, mas ainda é insuficiente para pensarmos uma qualidade maior no processo de ensino-aprendizagem. Então, isso também desestimula. Às vezes, o professor mesmo não tem o equipamento adequado, a própria conexão do professor é ruim. Eu assisti esses dias uma aula de um professor que falava muito baixo, então nós sabemos que isso tudo não é estimulante. Ficar em frente a um vídeo, às vezes por mais de 20, 30 minutos, quando não tem uma qualidade boa, faz com que a pessoa mude de canal, faça outras coisas. Então, eu tenho um sobrinho que tem 8 anos de idade, volta, uma hora ou outra, o meu irmão chega lá e pega ele durante a aula jogando, porque não existe um controle do professor sobre o aluno. E nós ainda sabemos que muitas vezes esse controle do professor, da disciplina, do acompanhamento da atividade, ele é importante para que o aluno desempenhe, porque nem sempre estudar é uma coisa prazerosa. Tem atividades prazerosas e tem atividades penosas. E eu acho que nesse momento da atividade penosa, o aluno muitas vezes se desliga daquela aula. Então esse é um fator também que eu considero que tenha desestimulado, desmotivado os alunos a participar. E um quarto elemento importante é o acompanhamento das famílias. Nós estamos falando aí da rede estadual, e a rede estadual oferece geralmente o ensino mais do Fundamental 2 e o ensino médio. E é um período que a família já não está mais conectada, tão ligada, não acompanha tanto a atividade do jovem, do adolescente, porque ele é mais independente, mas nesse momento eu considero fundamental a participação da família. Como as famílias não estão tão habituadas mais a acompanhar a atividade dos estudantes, eu vejo que foi um ponto fundamental para gerar esse desligamento, esse desinteresse por parte dos alunos. E tudo isso, é claro, que acarretou neste momento em que o governo está, eu não diria que ele está reprovando, eu acredito que ele está fazendo um chamamento para os alunos participarem, até por uma questão de
uma punição, uma leve punição para aqueles que não estão participando e também uma certa recompensa para aqueles que estão. Porque quando o governo define que não vai avaliar o desempenho e avaliar apenas a entrega de atividades, fica claro que não estamos aí analisando a aprendizagem dos alunos, e sim o esforço. Então, quem foi mais esforçado é premiado e está automaticamente no ciclo 2020-2021. Aqueles que não fizeram as atividades, que não entregaram as atividades, estão sendo penalizados, ou seja, estão sendo cobrados para entregar. Não é bem uma reprovação, porque nós estamos observando que o governo, inclusive, vai oferecer em janeiro aulas de reforço, de recuperação, e esses alunos, então, poderão fazer essas atividades, entregar as atividades, que não entregaram ainda, para acompanhar normalmente o ciclo 2020-2021. Bom, Renato, você explanou muito bem, né, Você explanou muito bem os pontos, né? E um deles foi o desinteresse. O secretário de Educação, Rocieli Soares, ele falou que a ausência de participação dos 500 mil estudantes pode ser justificada pelo desinteresse e desânimo em continuar os estudos, já que a pasta ofereceu diferentes mecanismos ao longo do ano para as atividades remotas. Eu quero te perguntar, então, essa foi a justificativa do secretário. A pandemia pegou uma rede de ensino despreparada ou, na sua avaliação, foi feito o melhor possível? Olha, despreparada, acho que ela pegou todas as redes de ensino, estavam despreparadas. A educação básica, ela estava há muito tempo retardatária no processo de inserção de tecnologias, de trabalhar com um ensino híbrido, que seria essa junção do ensino presencial com não presencial, e eu vejo que nós estamos nos preparando para isso agora. Então, acho que despreparado todos nós fomos. Mas eu acredito que a resposta que o Estado de São Paulo deu foi bastante rápida. Eu acho que o São Paulo, o Estado do Paraná também foi um outro estado que respondeu rapidamente a esse novo momento, deu um período de recesso e voltou. Isso não significa que essa resposta rápida tenha sido ainda adequada, ou pelo menos satisfatória. Eu acredito que no início nós tivemos muitos desencontros, as aulas remotas elas tinham uma qualidade sofrível, ali eu acredito que foi um ponto fundamental para que o aluno se desinteressasse. Então, quando nós fizemos o chamamento dos alunos, e eles tiveram uma aula, talvez muito em descompasso da expectativa, ou do que eles estão acostumados a ter, porque o aluno tem jogos eletrônicos, ele tá no YouTube, ele está assistindo programas, ele está aqui na Jovem Pan, é uma outra qualidade. Então, quando ele foi para a aula remota, é claro que a qualidade é mais sofrível. Eu citei agora, o professor às vezes não tem o equipamento adequado, não tem uma iluminação adequada, a imagem, som, conexão na internet, tudo isso desestimula. Você vai assistir um vídeo, por exemplo, e começa a rodar lá, o que você faz? Você troca de canal. Como o aluno não tinha uma supervisão, não tinha uma fiscalização, porque nas salas de aula nós temos um controle, o professor está controlando, o colega está controlando aquele horário, aquele enquadramento da escola, são, na verdade, formas de manter o aluno conectado e até disciplinado. Quando você rompeu com esses padrões, o aluno teve que se autodisciplinar, teve que ser mais autodidático, porque ele teve que autodidata para poder estudar sozinho, e ele não está preparado. Nós temos ainda um sistema educacional que o aluno é muito passivo, que o aluno chegava na escola, sentava e esperava passivamente o professor ministrar aqueles conteúdos, geralmente com uma aula expositiva, e a participação do aluno era menor. No ensino remoto, nós invertemos isso. O aluno vira protagonista, o professor passa a ser meio um curador de conteúdos, um orientador, e depende muito da motivação do aluno. Essa motivação, que já é baixa em tempos normais, ela ficou muito menor agora na pandemia. Então, esse eu acho que é o fator principal. Os governos em geral fizeram bastante, eu acho que tiveram uma velocidade adequada, mas nós não estamos preparados ainda como o treinamento dos professores, nós temos que desenvolver muito a formação dos professores. Nós tivemos aí professores
que em todo o Brasil, que não se adaptaram a essa realidade, e alunos também que não se adaptaram à realidade. Por mais alunos de escolas particulares que têm uma boa internet, até a escola tem uma plataforma muito boa de aula, muitos alunos não quiseram, não gostaram desse método, e muitos pais reclamam. Então, é um momento difícil de adaptação, mas eu não culparia o governo, não. Eu acho que o governo ele agiu prontamente com os recursos que nós tínhamos, e eu acredito que para 2021, que nós devemos continuar com o ensino, não mais o remoto, mas o híbrido, com presencial e não presencial, porque nós não poderemos receber todos os alunos ao mesmo tempo, então nós vamos ter que mesclar, talvez os alunos tenham 2 ou 3 dias de aula por semana presencialmente, então eu acredito que a gente, já com a experiência que tivemos em 2020, nós podemos ter um ano 2021 com menos problemas, e aí sim fazer um chamamento para esses alunos. Eu trabalho muito com os diretores, com o secretário de Educação, a gente fala de busca ativa, né? E é o que o secretário de Educação está propondo em São Paulo, uma campanha para chamar esses alunos, porque muitas escolas não sabem onde esses alunos estão, eles simplesmente sumiram. Então, a não entrega de atividades é um sinal de que realmente algo não vai bem e que esse aluno talvez não tenha participado de nenhuma aula. E isso é sério, porque praticamente que nós tivemos a paralisação no mês de março, nós podemos considerar o ano inteiro sem atividades, certo? Estamos no mês de novembro. Então, é um trabalho muito grande no próximo ano para recuperar esses alunos. Mas eu vejo que a ação do governo de dar uma chamada, de até propor uma certa punição, ela é pedagógica, porque ela vai contribuir para que os pais fiquem mais atentos, observem o que está acontecendo e tenham a oportunidade de inserir os seus filhos de novo no processo. Bom, Renato, para a gente encerrar, sabemos que essa pandemia ela escancarou a desigualdade, provocou uma disparidade, um gap maior entre os alunos de baixa renda e a população mais rica do nosso país. Contando brevemente uma situação que eu vivi em meados de maio na rua, um jovem de 16 anos veio conversar comigo e eu perguntei, você está estudando? E ele disse que não. Eu questionei o porquê. Ele disse que é porque ele não tinha internet em casa, ele não tinha um celular e uma internet para poder fazer esse acompanhamento online. Quero te perguntar, quais são as consequências que isso traz para a educação do país, o futuro desses jovens? E a pergunta é bastante simples, há como recuperar esse tempo perdido? Olha, eu como educador sou da esperança. Eu vejo que nós temos sim como recuperar esse tempo perdido. Não acredito que nós vamos fazer isso só em 2021, mas a escola, eu gostaria de lembrar até os pais que estão assistindo a gente, nos ouvindo, que a escola, uma escola de um turno que tem 4 horas de atividade, ela tem em média 2 horas e 18 minutos, 2 horas e 20 minutos de atividades de fato de aprendizagem. Muito tempo nós perdemos ainda com o sistema, com a chamada, com a troca de salas, ou seja, nós não temos 4 horas efetivas de trabalho escolar. Então, quando nós pegarmos essas 2 horas e pouco, imaginarmos que nós temos aí 2 horas e pouco vezes os 200 dias letivos, mas que nós temos também muitos conteúdos que são trabalhados, muita coisa que é trabalhada, que é ensinada, que, de certa maneira, não tem mais nem sentido hoje, porque o aluno tem formas tem como buscar, ele é um aluno híbrido, né? Ele é offline, online, então ainda muita coisa que a gente trabalha na escola, a gente questiona, e se realmente isso tinha que ser trabalhado dessa maneira, tinha que ser dado dessa forma. Então, eu vejo que nós temos que olhar para o essencial. O que de fato é essencial para um aluno que está no primeiro ano do ensino médio, no segundo do ensino médio. Eu estou só excluindo do terceiro ano, porque se tem Enem já está indo embora. Então, esse é um outro problema. Mas os alunos, em geral, que vão continuar os estudos na educação básica, eu vejo com muito otimismo de que os professores, de que a escola vai recuperar, sim. Porque a aprendizagem, ela houve outro tipo de aprendizagem. As crianças interagiram de forma diferente com as famílias, com a própria internet, porque ninguém ficou parado, mesmo que ele não esteja na escola regular, ele está aprendendo outras coisas, ele está se comunicando. Então, a aprendizagem não é aquela formal que nós estávamos acostumados, mas ela houve uma aprendizagem e a escola vai saber
nesse novo momento, nesse novo normal, a estabelecer um currículo, uma recuperação e um projeto para recuperar esses alunos. Eu tenho plena certeza, eu tenho convicção disso. Então, isso eu quero até tranquilizar os pais. O que nós não podemos é permanecer com esses alunos ausentes. Aí eu acredito que se nós não fizermos alguma coisa agora, nesse final de ano, e nós começarmos o ano letivo 2021 sem esses alunos, aí vai ser comprometedor. E é claro, como você falou, as desigualdades, elas são visíveis. Nós tivemos escolas que estão lá na frente, que avançaram, que tiveram praticamente um período quase que normal, porque com mais recursos, e isso nós vamos sentir ao longo do tempo, porque esses alunos, enquanto essa parcela de alunos que teve um ensino mais sofrível, ela vai ter que recuperar, esses alunos que tiveram um ensino com maior qualidade vão à frente, eles vão avançar. Então, esse gap, ele é um gap, digamos assim, considerável, e que deve marcar aí um futuro. Não tenho dúvida que aqueles que estão à frente vão pegar, por exemplo, o Enem. O Enem está aí. Aqueles que tiveram um bom terceiro ano de ensino médio este ano, que tiveram condições, eles já têm mais vantagem que aqueles que não tiveram. Então, eles estão em mais vantagem, e como o Enem hoje é a principal porta de acesso à educação superior, esses alunos deverão lograr as melhores vagas. Não adianta, isso é uma realidade. Este ano, esses são os efeitos colaterais da pandemia e que, infelizmente, nós vamos perceber. Nós conversamos com Renato Casagrande, especialista em gestão educacional e presidente do Instituto Casagrande. Muito obrigada pelas informações e até mais. Até mais, eu agradeço. Um bom dia a todos.